Olá, 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 olá. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham a partir deste momento. Eu sou o Hitler Samussuco e durante esses dias eu quero estar aqui mais uma vez para conversarmos relativamente à questão das autarquias. Eu tenho levado a cabo debates sobre as autarquias e, como vocês sabem, em nome dos movimentos Jovens pelas Autarquias, e há tendências do nosso país não realizar a questão das autarquias porque o regime acha que não convém, mas ainda assim nós, os jovens, devemos insistir nessa questão das autarquias, porque as autarquias são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer país. Durante esses dias eu fiquei sem agenda, eu fiquei sem convidados, razão pela qual não consegui, não consegui hum, estabelecer contactos com pessoas que podiam estar aqui conosco para partilharmos então aspectos relativos às autarquias. Aqui já começo a receber alguns comentários. Eu quero falar sobre as autarquias, por favor, não me atrapalha, mas tá bom. Quero falar sobre as autarquias e quero insistir muito mais nesta temática, tendo em conta que as nossas autoridades descartaram a necessidade de realizar as autarquias neste ano. Mas nós somos jovens, nós não podemos cruzar os braços simplesmente porque o MPLA achou conveniente a não realizar as autarquias neste ano. Estou aqui a ligar o meu um, fone de ouvido e ao mesmo tempo escutadores. Agora até com o sinal que está ligado, mas eu sei que a voz passou por aí. Vamos falar então das autarquias. Convida, identifica, daqui mais 2 anos o seu sotaque vai sofrer alterações. Não, não, não vai acontecer. Eu vou estar mesmo já em Angola. Eu só quero que passe o coronavírus, eu estarei lá com vocês já. Não se preocupe, eu vou preservar o meu sotaque, vai manter como um sotaque do Mochico. Não vou alterar o meu sotaque. O meu sotaque vai manter este mesmo de Angola, de angolano e do cacoaco. Não estou interessado a mudar de sotaque. Ahn, Vamos lá então falar um pouco sobre a questão das autarquias, né? A Constituição de 2010, na sequência da Lei Constitucional de 1992, reafirmou e aclarou o princípio da descentralização política e administrativa. Isto encontramos no artigo 213. Quem pega a Constituição da República de Angola, no artigo 213, encontra aqui a afirmação e o princípio da descentralização político-administrativa. Naquela altura, José Eduardo dos Santos, que era o presidente da República, reconheceu a importância inquestionável da institucionalização das autarquias para dar resposta aos desafios que ele enfrentava. Ou seja, o desafio a nível dos municípios foi nesse contexto em que surgiu aquele lema aí, a vida faz nos municípios. Nós temos, a nível dos municípios, administradores que são nomeados pelos governadores e os governadores que foram nomeados pelo presidente da República, e eles têm dificuldade de lidar com os problemas a nível das comunidades, razão pela qual há uma toda necessidade de nós lutarmos para a implementação das autarquias, porque elas irão permitir então a eleição de munícipes para resolver os problemas dos outros munícipes. É por isso que nós estamos a nos bater sempre na questão das autarquias. Vale aqui considerar que as autarquias, nos termos da Constituição de Angola,
apesar da implementação das autarquias necessitar de uma legislação específica, e o seu quadro institucional é claramente estabelecido na Constituição. Ou seja, ah, para implementar as autarquias em Angola, nós precisamos da aprovação do pacote legislativo autárquico. E até agora os deputados terminaram a legislatura mais uma vez, mas não aprovaram na íntegra o pacote legislativo autárquico. Mas se nós quisermos saber os meandros desse processo autárquico, não podemos simplesmente nos centrar no processo, na legislação que se pretende criar, né? Nós podemos muito também, eh, baseando-se na Constituição, resolver essas questões. Então, nós podemos muito bem resolver. Estou só a responder aqui uns comentários e vou dar sequência. Ok. Dando sequência, gostaria de dizer que a autarquia é definida como uma forma de poder distinta do poder central. Vou explicar isso. Quando nós estamos a falar de poder central, na Constituição da República de Angola, encontra-se plasmado no artigo 105. E ele apresenta o presidente da República. O presidente da República. Estou a responder mais uma mensagem. Algumas pessoas querem saber se a live está a passar aonde. YouTube. Ou seja, algumas pessoas queriam saber onde é que está a passar a live. E vale aqui aproveitar, dizer onde é que nós estamos a fazer a transmissão da nossa live. Essa live está a ser transmitida em direito a partir. Live mesmo já é em direito, redundância. Num canal Central Angola, Facebook, na minha página Hitler Samonsuco, bem como no meu canal do YouTube Hitler Samonsuco. É onde nós estamos a fazer a transmissão dessa live. Aqui temos o comentário do Florindo Soquila que diz: Força, mano. Tamo junto, mano. Israel Mauet também disse que o debate está muito. E começou, estamos muito interessante. É muito interessante. Temos aqui o Venâncio Narciso. Seria muito oportuno discutirmos a questão do gradualismo. Podemos também falar sobre essa questão do gradualismo. Tem aqui um comentário grande. Nelo Manuel de Almeida. O que é autarquia? Autonomia por si próprio. Autarquia é um termo utilizado em economia, em filosofia e na administração pública. Autarquia na administração pública, escreveu duas vezes, ou em direito administrativo, é uma entidade autônoma, auxiliar e descentralizada da administração pública, porém fiscalizada e tutelada pelo Estado, com patrimônio formado em recursos próprios, cuja finalidade é executar serviços que interessam à coletividade ou de natureza estatal. Gostei muito desta definição. Eu tenho um outro conceito de autarquias, mas o meu é preso naquilo que são os preceitos da Constituição da República de Angola, mas essa definição do Nelo é muito boa, muito interessante, e assim vamos nós juntando todos esses conceitos, conseguimos fazer a nossa ciência. Ah, ah, este é apresentado pelo território. Sim. Vale aqui dizer que as autarquias serão realizadas nos municípios. Cacoa como município será uma autarquia. Cazenga, outro município, será uma autarquia. As autarquias vão ser realizadas a nível dos municípios. E isto, ou seja, se as autarquias forem implementadas, nós teremos dois tipos de autarquia: autarquia inframunicipal e supramunicipal.
municipal. Podemos ter uma autarquia que está acima do município, ou como também podemos ter uma autarquia dentro do município. Pode ser o caso do Cacoaco. Por exemplo, se o Quicolo desenvolver bastante, Quicolo pode ser convertido numa autarquia. E se a centralidade de Cacoaco também desenvolver um pouco, ou seja, se acharem por bem transformarem numa outra autarquia, então terá dentro do município, podemos ter outras autarquias, mas isso será de forma gradual, à medida que o tempo vai passar, as autoridades poderão definir se vale a pena ou não. E quando nós estamos a falar das autarquias, também tem um elemento muito importante que são as suas atribuições. E essas variam no domínio da educação, cooperação descentralizada, geminação, infraestrutura, proteção civil, ambiente, polícia municipal, saúde, água, eh, a custódia dos meios ou do patrimônio mesmo da própria autarquia também faz parte das atribuições. Significa que, se forem implementadas autarquias, nós teremos a nível dos municípios secretários da educação, secretário da cooperação descentralizada, secretário para geminação, secretário para infraestrutura, secretário para proteção civil, secretário das águas, secretário do ambiente, assim sucessivamente. Um outro elemento muito importante aqui, quando estamos a discutir sobre as autarquias, é que elas poderão promover mais empregos. Não só nesta área, nessa perspectiva, mas, por exemplo, se forem implementadas autarquias a nível dos municípios, o que é que nós teremos? Teremos deputados a nível dos municípios. Deputados esses que estarão lá sentados para representar os interesses dos munícipes. Esses deputados não terão a função de fiscalizar, ou seja, de legislar, mas sim a função de fiscalizar os atos do autarca e, ao mesmo tempo, de criar deliberações a nível do município. Não vão criar lei ou não vão produzir leis, simplesmente vão criar deliberações que vão se ou seja, que vão ser limitadas somente naquele município em que eles estão inseridos. E também vale aqui dizer que as autarquias dispõem de recursos financeiros proporcionais às suas atribuições provenientes do Orçamento Geral do Estado. As autarquias vão depender do Orçamento Geral do Estado. Isto está no artigo 104 da Constituição da República de Angola. E também poderá ser outra via de arrecadação de receita, os impostos locais. Basta vermos o artigo 215 da Constituição da República de Angola, encontramos isso. Um outro aspecto importante é que as autarquias gozam de autonomia e dispõem de poder regulamentar próprio. As autarquias gozam de autonomia e dispõem de poder regulamentar próprio nos termos da lei. E isso pode ser encontrado no artigo 214 da Constituição da República de Angola. Quando quando forem implementadas as autarquias, nós teremos então dois órgãos principais: um órgão deliberativo e um órgão executivo. Qual será o órgão deliberativo de uma autarquia? Será a Assembleia Municipal. Este é um órgão representativo com poderes deliberativos e fiscalizadores, constituído por membros eleitos pelos munícipes em eleição universal, livre, direta e periódica. Uh, Significa que nós vamos ter deputados a nível dos municípios. Vocês aí nos municípios, os jovens, mulheres e homens, preparem-se para este desafio. Nós temos que ser os nossos. Temos que estar lá sentado nas assembleias municipais para representar os nossos bairros, as nossas ruas, os nossos interesses num parlamento. Outro elemento, tal como dissemos aqui, que será um órgão deliberativo e outro executivo, está no artigo 220. Este órgão executivo vai funcionar numa lógica colegial. Tem o autarca, que é a principal figura, e depois estão os secretários, ou seja, que responde politicamente perante a Assembleia Municipal, é constituído por um presidente da autarquia e por secretários escolhidos por este, que é o cabeça de lista de um partido
quer dizer que os partidos podem concorrer, os grupos de cidadãos eleitores também podem concorrer e as coligações de partidos ainda não sabemos muito bem porque o pacote legislativo autárquico diz que não será permitido alianças. São coisas que nós deveríamos ter ultrapassado, porque atualmente mesmo na democracia as alianças funcionam e têm tido bons resultados. Então não sabemos por que razão o MPLA acha por bem que não pode haver alianças, mas isso tem uma explicação, porque se for, por exemplo, realizadas autarquias, a UNITA, a Casa CE, o PRS, tem alguns municípios em que eles têm um controle total, então, eles podem juntar-se para derrotar o MPLA nesses municípios. O MPLA não quer que isso seja realizado, mas nós temos que lutar para não irmos por esta via. A implementação das autarquias é um imperativo constitucional que não pode ser ignorado, mesmo se uma norma transitória, por exemplo, está que os deputados estão a discutir, que fala sobre a implementação mesmo já das próprias autarquias, uma das linhas do pacote legislativo autárquico que eles não querem ainda discutir, porque se eles discutirem sobre a institucionalização das autarquias, será então o momento deles definir em que ano é que nós teremos as autarquias no nosso país. Recebi aqui uma série de questões. A primeira, ou a última de todas, é do meu amigo, grande revolucionário de Moçambique, chama-se Ali Caetano. É um ativista muito forte de Moçambique. Ele perguntou: centralidade é o quê? Olha, nós em Angola temos alguns bairros que foram construídos nos últimos 10 anos. Se esses bairros têm nome de centralidade. E tem centralidade do Quilamba, tem centralidade do Sequele, tem centralidade do Capari, são muitas. Em muitas províncias de Angola tem esses bairros, tipo, são bairros bem urbanizados que foram construídos com muito financiamento da China, cobertos de prédio ou rodeados de prédios, de estruturas assim. Então é tipo um espaço onde vivem pessoas da classe média, né? E classe média, aquelas que estão na transição entre pobres e ricos, ou os mais ou menos, vivem nessas centralidades. Tem aqui, quando chegares em Angola, você vai conhecer a centralidade que nós temos. São prédios que foram construídos pelos chineses e não sei, numa linha de crédito da China Bank. Então, não sabemos se um dia esses prédios irão cair, porque não foi nada daquelas qualidades aí desejável. O meu amigo aqui, Juvelino, diz: o povo só precisa de um ideólogo para travar essa intenção do regime ditatorial do MPLA. Não quer realizar as eleições autárquicas. Dizer que Angola é o único país da SADC que concordo plenamente que não realizou as autarquias. Isso até dá vergonha. Nós não temos autarquias, porque aqueles mais velhos que estão na cidade alta acham que as autarquias, ou seja, desconhecem a importância das autarquias, ou eles pensam que autarquia significa dividir o poder com a UNITA a nível dos municípios. Nós temos que tirar isso da cabeça do João Lourenço, porque não é isto que é o desafio das autarquias. Autarquias são muito importantes para o desenvolvimento do nosso país. Só mesmo com a implementação das autarquias é que nós vamos terminar com os problemas do lixo. Nós temos muito lixo na rua. E se for implementadas a autarquia, nós teremos alguém que será secretário para o saneamento básico. Essa pessoa terá de sentar, terá de criar políticas públicas para acabar com o lixo a nível dos municípios. Já não tenho mais aqui nenhuma questão. Vamos avançar. Deixa ver aqui no Facebook se alguém comentou: és muito visionário e não fazes passar momentos. O teu impulso vale muito. Oh, esse é o meu amigo Léo, que escreveu aqui. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado pela consideração. Juntos nós somos mais forte mesmo. Precisamos de todos aqui para
transformarmos Angola num país melhor. Só com a contribuição de todos é que Angola será então um país melhor do que este que nós temos há 45 anos governados pelo MPLA e temos problemas de luz, de água, de saúde e de educação, coisas básicas mesmo, coisas básicas que já não deveriam fazer parte da nossa sociedade, mas infelizmente nós temos políticos que pensam muito bocado e fazem com que Angola não seja transformado num país de verdade. Deixa só beber um pouco d'água. Ok. Prosseguindo sobre a questão das autarquias, este vídeo ficará no meu canal do YouTube. Ainda bem que agora estou a fazer uma transmissão de 3 vezes em 3 canais aqui de uma única vez. Consegui isso através do meu amigo Carlos. Muito obrigado. Vale aqui dizer que essa transmissão está a ser feita em simultâneo em 3 canais, não é fácil. Foram preciso US$ 49 para fazer isso. E ele não é angolano, é um brasileiro que pagou por isso. Identifiquem os vossos amigos, curtem lá o meu canal, Hitler Samussuco, tá lá no YouTube, seguem o canal, vocês vão ter muitos vídeos ainda sobre as autarquias. O que diz aqui? Logo. Oh, está a pedir aqui um logotipo. Ok. Enfim, vamos prosseguindo. Estamos a falar de autarquias. O poder pertence ao povo. Autarquias para todos. O poder pertence ao povo. Ah, quando nós estamos a falar de poder central, está na Constituição da República de Angola, no artigo 105. Temos no poder central temos presidente da República, Assembleia Nacional e temos os tribunais como órgãos de soberania, né? E depois, quando estamos a falar de poder, estamos a falar de poder este quadro, então, mas é que ai, meu Deus, já comecei a ter falha. Quando estamos a falar então de poder local, temos poder central e poder local. No poder central é onde nós temos. No poder central, já falamos aqui como é que é constituído o poder central por presidente da República, Assembleia, onde estão representados os deputados, e depois temos os tribunais. E depois, quando estamos a falar aqui de poder local, está na Constituição da República de Angola, artigo 203. Quais são as instituições do poder local? Temos as autarquias locais, temos as instituições do poder tradicional, não é o SOBA sozinho, não. O SOBA e toda aquela corja que fazem parte do SOBADO é que é considerado aqui como instituições do poder tradicional. E depois temos outras formas de participação, ou modalidades específicas de participação dos cidadãos. Aqui é onde enquadra-se os grupos de cidadãos organizados a nível dos municípios, as associações comunitárias que vão surgindo e os conselhos de moradores por aí fora, tudo isso junto é que vai formar então o poder local. Eh, Quando nós estamos a falar dessa questão das autarquias, muitas vezes associamos a CNE, nós não sabemos ainda qual é a comissão eleitoral que irá fiscalizar então a questão das autarquias, ou seja, que vai conduzir a questão das autarquias. Para o MPLA interessa essa CNE, onde estão representados os partidos políticos, mas para nós essa CNE não serve. Eh, é exatamente nessa linha. O desafio aqui é que os jovens devem participar na questão da implementação das autarquias. Alguém perguntou aqui sobre a questão do gradualismo, né?
essa questão do gradualismo, eu estou a ver no YouTube, mas vim para aqui ver. O Tuzé disse que estava aí a partir do YouTube, mas decidiu então vir aqui nos ver. Olá, tá tudo bem? Ainda bem que subscreveu o meu canal. Muito bem. Clique gosto, partilhe o vídeo com os seus amigos, que será muito bem, muito bom, uma valia para todos nós. Estamos a falar sobre as autarquias. As autarquias. Aqui nós somos jovens e queremos ter uma Angola melhor, uma Angola bem diferente do que essa que foi nos proporcionada pelos nossos mais velhos. Os avós estão super cansados e precisamos de substituir os nossos cotas. Eh, Sobre a questão do gradualismo, que o amigo aí perguntou, eu gostaria de dizer o seguinte: é bem verdade que a Constituição da República fala sobre a questão do gradualismo, mas primeiro vale aqui situar que o único país no mundo que implementou as autarquias de forma gradual chama-se Moçambique. Moçambique está cheio de problemas. Moçambique está cheio de problemas. E nós não podemos, nesse sentido, imitar o pior exemplo que existe de autarquias. As autoridades angolanas foram buscar o pior exemplo, mas pelo menos eles até têm autarquia. Vamos então ver o que diz a Constituição relativamente à questão do gradualismo. Isto está no artigo 242. A institucionalização efetiva das autarquias locais obedece ao princípio do gradualismo. Os órgãos competentes do Estado determinam por lei a oportunidade da sua criação, o alargamento gradual das suas atribuições, o doseamento da tutela de mérito. Vamos decifrar o que diz realmente isso. Primeiro, a institucionalização efetiva, isto está no ponto 1, das autarquias, obedece ao princípio do gradualismo. Os órgãos competentes, neste caso, o presidente da República, quando sentou naquele dia com os membros do Conselho da República, determinaram por lei a oportunidade da sua criação. Foi então a partir desse momento em que ele disse que em 2020 será implementadas as autarquias, e daí mandaram então o pacote legislativo autárquico ser debatido na Constituição. E depois disso, o alargamento gradual das suas atribuições significa que, se forem implementadas autarquias, depois nós teremos aqui, ou seja, por exemplo, nas atribuições nós temos o caso da Polícia Municipal. Nem todos os municípios têm essas condições para ter já polícia a nível do município. E o que poderá acontecer? Nós podemos que essa atribuição seja feita de forma gradual. Dentro de 2, 3, 4 anos ou meses, quando tivermos condições no nosso município, iremos criar a questão da polícia municipal. E depois tem aqui o doseamento da tutela de mérito e a transitoriedade entre a administração local do Estado e as autarquias. Significa que esse tempo todo, desde 2010, que foi criada a Constituição, a administração central já deveria começar a preparar os dossiês para quando chegar à administração local fazer a transição, ou seja, pegar aquilo que não lhes pertence e dar a cada um o que lhe é devido. Temos o gradualismo geográfico, que traduz-se na classificação dos municípios segundo uma escala de desenvolvimento e atribuição escalonada no Estatuto de Autarquia, apenas aqueles considerados desenvolvidos. Mas isso nós não queremos, porque os municípios têm as suas especificidades, cada um tem a sua forma de encarar, ou seja, de definir o desenvolvimento. Logo, não podemos tirar aqui o mérito de um município em determinado detrimento do outro, porque
O gradualismo geográfico traduz-se em discriminação negativa de uns municípios e respectivos munícipes em relação a outros. A atribuição de estatutos separados aos munícipes também começa a ter essa questão de uns se sentirem mais importante que uns poderão sentir-se mais importantes do que os outros, e isto poderá agravar as assimetrias regionais e também pode ser considerado como abnegação de direitos de cidadãos. As autarquias são um direito para todos os municípios merecem esses direitos e os direitos não podem ser dados em partes, devem ser dados no seu todo. Um país a duas ou três velocidades não é bom. Nós queremos um país que anda numa única velocidade. O gradualismo geográfico conduz a um regime de governação diferenciado, ou seja, alguns municípios seriam governados por estruturas do poder autônomo autárquico, os demais continuariam a ser governados pelo poder central. E não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que todos os municípios sejam iguais perante a lei. E se nós pegarmos a própria Constituição, nós podemos encontrar que a questão do gradualismo geográfico viola o princípio democrático que está no artigo 2, no artigo 4 da Constituição da República de Angola. Viola ainda o princípio da constitucionalidade, artigo 2, artigo número 6 da Constituição e o ponto 2 fala sobre o princípio da constitucionalidade e ainda viola o princípio da generalidade e abstração da lei. Pode ser constatado no ponto 2 do artigo 57. E temos ainda a violação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, que consta no artigo 57, no ponto 1. E também, naturalmente, viola o princípio da autonomia, que consta no artigo 214, o princípio da legitimidade do poder político no artigo 4.1, direito de participação dos cidadãos na gestão dos assuntos públicos, nomeadamente assuntos locais, tal como está no artigo 52 e 213 da Constituição da República de Angola. E o princípio da universalidade, que consta no artigo 22 da Constituição da República de Angola. E dentro mesmo da Constituição encontramos outros artigos que serão violados se as autarquias forem implementadas durante, ou seja, de forma gradual. Mas se o gradualismo for funcional, aí estaremos a falar outra coisa. Mas também preciso deixar bem claro como é que funcionaria o gradualismo funcional. Isto é, o gradualismo funcional é uma progressiva transferência de atribuições, competências e recursos. E isso pode ser encontrado no artigo 215 ou 219 da Constituição da República de Angola, desculpa. As autarquias locais têm, entre outras, e nos termos da lei, atribuições no domínio da saúde e da educação, tal como já dissemos. Por exemplo, a questão da defesa do consumidor, da promoção do desenvolvimento econômico e social, do ordenamento do território. Nós temos munícipes que são de Cauquaco, mas se sentem que são do Cazenga, estão no Quicolo, mas parece que estão em Viana, então é preciso um ordenamento do território para evitar esses problemas que estão a ser criados pelas autoridades angolanas. Então, é mais ou menos essas questões que eu queria partilhar com vocês, mas ainda podemos avançar. A questão das autarquias e os cidadãos. Os cidadãos têm um grande ceticismo em relação à maneira como as autarquias são apresentadas. E por que isso? Porque o governo, ou seja, o MPLA, está a fazer todos os possíveis para inviabilizar o processo autárquico. Não é pela primeira vez. Eles só estão a pensar no mal daquilo, porque a percepção que eles têm das autarquias é que as autarquias serão uma disputa de poder a nível local entre o MPLA e a UNITA. Mas os cidadãos deviam participar ativamente no processo de implementação das autarquias, porque elas não são
uma mera questão de disputa político-partidária, são uma manifestação da soberania do povo nos municípios. As autarquias são uma verdadeira mudança política e representam ganho para todos, quer para o país, para os partidos políticos, para as lideranças locais, para os munícipes e para a política nacional. Com a implementação das autarquias, nós vamos ter a nível dos municípios novas lideranças, jovens assim como eu, como você que estás a ver esse vídeo, que poderão participar diretamente nas autarquias como candidatos, como deputados municipais, como secretários, serão um trampolim para nós ascender outras funções a nível do Estado Central. É preciso passar por essa via, tal como acontece nos outros países. O António Costa em Portugal foi autarca. No Brasil, quase todos os políticos passaram primeiro como vereador, passaram primeiro como prefeitos, depois é que foram parar onde estão. Em Angola, não, as pessoas saem das suas casas e se tornam ministros, governadores, e as dificuldades são aquelas, ou eram generais e agora são ministros, e os problemas nós conhecemos quais são. As autarquias representam ganho para o país como? São uma resposta adequada às necessidades de desenvolvimento político, econômico, social, cultural e até ecológico. As autarquias também são um instrumento de realização prática da reconciliação e da unidade nacional. Permitiriam o reagrupamento das pessoas em função dos interesses locais e da sua proximidade aos dirigentes, dando-lhes um sentido de pertença em concreto que reforça a identidade nacional. Nós vivemos nos municípios, estamos toda hora a mudar de casa, hoje estávamos no Quilamba, Quiaxa, mais estamos no Belas, depois da manhã estamos com a implementação das autarquias, todos os munícipes vão ter um cartão de munícipe. Quando sair de um município para outro, vai ter dificuldade de tratar esses cartões. E essa é uma grande vantagem das autarquias. Saberemos quem é realmente o morador de Cacoaco, quem é morador de Namacunde, de Lumbalanguimbo e assim fora. As pessoas vão ter. Esse documento será muito importante, o cartão dos munícipes, e já foi aprovado o decreto que vai falar sobre hum, as brigadas que irão produzir esses cartões, e acho que dentro de mais alguns tempos nós teremos, provavelmente a partir do mês de outubro. As autarquias também representam ganho para as lideranças locais. Em que medida? Poderão dar oportunidade de participação política, tal como eu já estava a falar, de pessoas que não têm fileiras de política, pessoas que não eram do MPLA, porque nós nunca seremos todos do MPLA. Então, com a implementação das autarquias, vai ser mais fácil nós ascendermos. Não é preciso ter cartão do MPLA para nós conseguirmos um cargo. É mesmo nos esforçando a nível dos nossos municípios que nós vamos conseguir outras projeções. Não precisaríamos de ter que ingressar a um partido político tal como tem acontecido. Os munícipes, por exemplo, poderão ganhar com as autarquias porque com a implementação das autarquias, todos nós teremos vontade de participar na vida pública. Cada munícipe pode controlar os seus representantes na Assembleia Municipal e o autarca. Aí vai ser muito fácil começar a controlar quem realmente faz alguma coisa e quem não faz absolutamente nada. As autarquias municipais não são apenas a expressão da descentralização política administrativa, mas também de uma convergência nacional que solidifica o pacto de regime democrático, reforçaria a unidade e irá promover a reconciliação nacional. As autarquias estruturam a participação dos cidadãos a nível local com reflexos positivos na política nacional. As autarquias também irão permitir uma distribuição de poder por várias forças políticas e por cidadãos sem partidos. Por isso é que está a surgir aí o movimento Jovens pelas Autarquias, que estão dispostos a concorrerem nas autarquias. E as autarquias representam, consequentemente, uma distribuição de cargos de responsabilidade a nível dos municípios, dos distritos e das comunas, que dão às pessoas de fora
dos círculos de influência a oportunidade de contribuir diretamente nos destinos dos seus munícipes, distritos e comuna. O país está perante várias urgências no plano político, econômico, social, cultural e até mesmo ambiental. As autarquias municipais são um processo, são um instrumento poderoso para se resolver esses problemas. Muito lixo na rua. Esse lixo aqui mesmo só vai ser resolvido com a implementação das autarquias. Essas questões de saneamento básico, de água, problemas nos hospitais, só mesmo as autarquias poderão ser ah, a solução para estes problemas e também minimizar a questão da pobreza, tá a ver? E é preciso que todos nós, os jovens, cada um de nós, a nível do seu município, faça alguma coisa, tenta despertar as autoridades sobre o que são as autarquias. Vale aqui ler um pouco os comentários da nossa amiga Libânia Oliveira, que já tem comentado. Ela disse: e dava uma ideia à população em que votar através do trabalho apresentado. Ok. Estou ligado, Jaime MC, grande rapper, tenho muita admiração por este rapper. Estava recentemente preso, foi atropelado pela viatura da polícia, mas já está fora de perigo. Temos aqui a minha amiga Eliane Azevedo, mas as autarquias permitiriam a igualdade de que forma? Permitiriam igualdade. Igualdade nos termos de direitos, né? Igualdade neste sentido de direito de tratamento dos munícipes, porque nós, em Angola, há muita discriminação. Por exemplo, o município. O município de Viana tem mais população que a província do Kwanza Norte. E o que é que acontece? A província do Kwanza Norte pode ter, é mais espaçosa do que a província de Luanda. E nós estamos todos a nos empurrar em Luanda e abandonar as nossas províncias. Por que razão? Porque nós temos um poder centralizado que não permite que as pessoas, ou seja, quando nós estamos nas nossas províncias, eu, por exemplo, sou do Mochico, só estou em Luanda porque no Mochico não tem as condições que eu encontro em Luanda. Não tem uma universidade onde tem cursos de ciências sociais. Isso já é o suficiente para eu não ficar nessa província. Eu gosto de cursos ligados às áreas de ciências sociais. Vou numa província onde existem cursos desta natureza. E o MPLA faz com que nessa província não haja. Tem curso de matemática, de contabilidade, de química, mas eu não quero isso. Eu sou jovem e gostaria de fazer o curso na minha própria província. Temos aqui a questão do Serafim Simão. Infelizmente, o cidadão continua a assistir impavidamente à violação dos seus direitos. Concordo plenamente. Infelizmente, nós, os cidadãos, não estamos mesmo a fazer absolutamente nada para mudar isso. Boa, mano. Qual é a posição do projeto agir relativamente à anulação das autarquias? Mano, as autarquias ainda não foram anuladas e não devem ser anuladas. Anular a questão das autarquias é o mesmo que uma violação da Constituição. E isto nós estamos a assistir. A Constituição foi aprovada em 2010. Até agora nós não temos autarquias porque um grupo de iluminados acha que a partir da cidade alta pode resolver os problemas do povo sem precisamente descentralizar o poder. Nós, enquanto jovens, vamos continuar aqui a falar das autarquias porque é a forma mais viável que nós temos para pressionar as autoridades. Haverá manifestação, haverá outras formas de intervenção com vista a pressionar as autoridades, mas temos que saber que juntos nós somos mais fortes. Nós precisamos de ser todos. Não podem deixar isso somente para o projeto Agir, para a placa, para lá o Leno, para o Colinga, para o núcleo de belas ações ou para a plataforma de intervenção do Clã Baquiache, para os revus, não. Este é um desafio para todos nós. Nós somos jovens. As autarquias é para nós. Por isso é que nós somos jovens pelas autarquias. O que é o gradualismo? Essa é a questão da Melania Oidel.
Ok, gradualismo vem de gradual, implementação gradual. O que se quer aqui é implementar gradualmente as autarquias, ou seja, começar em alguns municípios mais desenvolvidos e gradualmente começar a chegar noutros municípios. E isso nós não gostaríamos. Temos aqui, infelizmente, as autarquias não vão para a frente, não vão porque o MPLA não quer que vai para a frente. Queima tudo, dança. Esse é o nome de dança. Olá, olá. Hum, temos mais aqui um comentário. Ao implementar as autarquias, o trabalho de desenvolvimento provincial fica ao cargo da autarquia, em puxar tanto a população como criação de emprego nessas zonas de baixa densidade populacional. Exatamente isso. Com a implementação das autarquias, os autarcas terão a responsabilidade de criar projetos ou políticas públicas a nível dos municípios para atrair os munícipes a manterem-se nesses municípios. Aqueles autarcas que não seguirem em frente com os seus projetos nos municípios, o que é que poderá acontecer? Haverá um êxodo. Um êxodo. As pessoas poderão sair dos seus municípios para os municípios onde há maiores condições e maiores oportunidades para os jovens. Tem que estarmos todos juntos, certamente. Juntos nós somos mais fortes, separados nós somos mais fracos. Precisamos ser todos juntos, juntos vamos conseguir mudar o nosso país. Precisamos de todos vocês. Daqui mais 2 anos vai ter o sotaque vai sofrer as alterações. Boas, manos, somos pelas autarquias e pela generalidade geográfica. O gradualismo só faz sentido se for funcional. Olha, o José Pedro que fez esse comentário, ele foi meu colega da universidade, fizemos juntos curso de ciência política, fez embora em anos diferentes, né? Mas todos que passam lá são meus colegas. Ele estará cá, provavelmente na quinta-feira, e vamos discutir sobre a crise dos partidos políticos em Angola. Ele é formado em ciência política e assume-se agora como consultor político. Estará aqui a partir das 21 horas de Angola para discutirmos sobre a questão dos partidos políticos. Vamos tentar fazer uma avaliação do MPLA, da UNITA, da Casa CE e de todos os outros partidos, até do Prajá. Um, Vai ser um debate bastante interessante dos estudantes aqui de Ciência Política da Universidade Agostinho Neto para falar sobre isso. São os politólogos aqui que vão procurar impor-se, de certa forma, nessa questão da cidadania. Ok, recebo aqui alguns comentários dos outros manos. Outras pessoas que estão com boa noite. Identifiquem os vossos amigos para verem os conteúdos aqui. Para verem os conteúdos aqui. Nós somos jovens e somos pelas autarquias. Quanto mais jovens participarem nessa questão das autarquias, será muito bom. Este vídeo ficará no YouTube e aquelas pessoas que quiserem participarem também, que tiverem uma ideia relativamente à questão das autarquias, podem falar conosco. Nós vamos a arranjar espaço e oportunidade para os jovens estar aqui a partilhar conhecimentos relativamente à questão das autarquias. Muitos jovens estão ligados nesta área, muitos jovens falam sobre a questão das autarquias e seria muito bom que isso, que os outros jovens também envolvessem nessa questão das autarquias, porque nós precisamos ter uma Angola bem mais diferente, uma Angola com a juventude representa a maior parte da população angolana. Nós, os jovens, temos que participar diretamente, temos que dar aqui o nosso sangue, como dizem em Calão, temos que dar o nosso sangue para tornar
o nosso país um bom lugar de se viver. Nós estamos a 49 minutos de transmissão desta live que está a ser no canal Central Angola, Hitler Samussuco, no Facebook e também estamos no YouTube, Hitler Samussuco. Quem ainda não subscreveu o canal, pode subscrever. E vale aqui dizer que nós estamos a aproveitar aqui o StreamYard que conseguimos através do nosso amigo Carlos. Pagamos para fazer essa transmissão em simultâneo e é bastante interessante eh, esta forma de transmissão do debate. Nós amanhã ainda estaremos mais aqui. Amanhã vamos falar sobre monitoria do orçamento a nível dos municípios. Eu amanhã irei apresentar aqui alguns jovens que têm feito o trabalho de monitoria e lançamos recentemente um infográfico onde são definidos a questão do orçamento geral do Estado, a questão do PIM, e uma forma de estimular as pessoas a participarem desses problemas sociais que nós temos, ou seja, desses problemas que nós temos, ou a participarem na vida política sem necessariamente pertencerem a um determinado partido político. O José Pedro escreveu aqui: não acha que alguns municípios devem ser reduzidos e outros unidos, levando em consideração as diferenças geográfica e populacional? Olá, José, eu tenho dito, se eu fosse o presidente da República de Angola, eu deveria implementar todo tipo de autarquia, tal como acontece na África do Sul. Na África do Sul, as autarquias têm três dimensões. Tem autarquias metropolitanas, que são das cidades metropolitanas, tem autarquias provinciais e tem autarquias municipais, ou seja, tem a autarquia do tipo A, do tipo B e do tipo C. Se eu fosse presidente de Angola, o que eu deveria fazer em Angola é que até nos bairros os responsáveis deveriam ser eleitos. Deveríamos ter autarquia nos municípios, autarquia nas comunas, autarquias nos setores, nos distritos, nos bairros. É dessa forma que se resolve. No Brasil, onde eu estou neste preciso momento, é um país bastante organizado, muito organizado mesmo. Não sei se é só aqui, eu estou na capital do Brasil e o que eu tenho constatado aqui é mesmo bastante surpreendente. As casas estão todas em condomínios, tem sempre um síndico ou uma síndica que controla o condomínio, que sabe de todos os problemas e que a sua responsabilidade é mesmo essa, e dedica-se na gestão do condomínio. Se isso for levado também a Angola, será muito bom. Irá acabar com o problema de lixo, irá terminar com os problemas de esgotos que correm a céu aberto, irá, não sei o quê. Tudo isso só não é possível no nosso país porque o presidente da República, por exemplo, o camarada João Lourenço, viveu no Congo, viveu em Angola e depois foi viver na União Soviética. Ele nunca viveu num país onde existem autarquias. Ele não percebe a importância das autarquias. Uma pessoa que viveu num desses países onde existem essas formas de representação local, do poder a nível local, sabe perfeitamente que só dessa forma é possível o desenvolvimento. Não é possível alguém que está na cidade alta saber quais são os desafios ou os problemas que afetam a população do Cacoaco, a população de Namacundi, do Dirico, do Lumbalanguimbo, do Kazombo. É preciso descentralizar os poderes. Só com a descentralização dos poderes é que nós teremos efetivamente um desenvolvimento. Não existe no mundo um único país que é desenvolvido e não tem autarquias. A China, pela sua imensidão territorial, e é um país comunista, todo mundo sabe. É um país que tem bué de problemas também assim no sistema político,
mas ainda assim existem formas próprias de eleger os líderes a nível dos municípios, a nível dos bairros e a nível das províncias para representar o Estado Central. É uma vergonha. Na SADC, nós somos o único país que não tem autarquias. O que é que faz com que os dirigentes do MPLA tenham medo das autarquias? É porque eles pensam que as autarquias serão uma repartição do poder com a UNITA. E não é isso. As autarquias serão uma repartição dos poderes para todos a nível dos municípios. Podem até o MPLA, a UNITA, não concorrerem nas autarquias em certos municípios e lá os munícipes participarem sem necessariamente pertencerem a um dos partidos. Por isso é que nós trazemos o lema mais cidadania, menos militância. Nós podemos participar na vida política sem ser membros de nenhum partido político. Amândio o Socrático, Agostinho Mateus, ora viva, estou alimentando-me. Muito bem, muito obrigado por isso. Nossa amiga Libânia, principalmente acabará com a construção habitacional desorganizada e em zonas interditas ou linha de lençóis fluviais. Certamente as autarquias têm nas atribuições das autarquias, tem uma parte que fala o ordenamento do território. Com isto, vamos acabar aqueles bairros que nós temos, aqueles bairros até uma violação dos direitos humanos, os bairros que nós temos em Angola, uma casa em cima da outra. Aí, se tiver incêndio, os bombeiros terão de, de dificuldades de levar os primeiros socorros, de ir salvar a vida das pessoas que estão lá naqueles bairros. Só mesmo com as autarquias é que será possível criar um ordenamento do território que vai fazer com que aquelas pessoas vivam de forma organizada. E os desafios do Estado, de qualquer Estado, são três: justiça, bem-estar e segurança. Se olharmos para a realidade do nosso país, Angola, nós não temos justiça, não temos bem-estar, não temos segurança. Investe-se tanto na segurança, mas é segurança de quem? Do presidente, dos deputados e dos juízes. Investe-se tanto de segurança, mas nós não conseguimos andar à vontade em certos bairros. Temos muitos polícias, mas nós não temos polícias para nos salvar quando estamos a ser assaltados pelos bandidos. Primeiro perdemos os nossos bens, depois é que a polícia aparece, e quando aparece não conseguimos recuperar. Quantos de nós já perdemos os telefones? Quantos de nós já fomos assaltados em casa, a televisão, a botija de gás? Quantos de nós já perdemos os nossos computadores, já perdemos os nossos materiais? E a polícia o que é que fez? Apareceu tarde. Hein? Bem-estar, o nosso modo de vida. É muito triste a nossa forma de viver em Angola. Nós somos um país rico em termos de recursos naturais, mas o nosso modo de vida é como se estivesse a viver no quarto mundo ou no quinto mundo. Por quê? Porque a distribuição da riqueza de Angola não tem sido feita de forma equitativa. Nós temos alguns angolanos que são muito ricos e temos outros angolanos que são demasiadamente pobres. Quantos angolanos vivem na linha da pobreza? Um jovem fez aí reportagens, filmou algumas crianças aí no Zango. As autoridades, ao invés de reconhecer o problema e resolver o problema lá no Zango, decidiram prender o jovem. Trata-se do cidadão Helder Silva, que nesse preciso momento está preso porque fez uma reportagem a denunciar a miséria que assola aquelas crianças, mas com a implementação das autarquias, esses problemas seriam resolvidos. E nós precisamos de ultrapassar isso. Querem tudo para eles, exatamente. Esses mais velhos só pensam neles, só pensam neles. Sinto-me orgulhoso. J-Lo não sabe a importância das autarquias, ele gosta do absolutismo. Sabes, né? Quando João Lourenço tomou posse como presidente da República, ele tinha o desafio, ele estava a conhecer o poder pela primeira vez. E à medida que os anos foram passando, nós começamos a ver um presidente a distanciar-se cada vez mais do povo. Primeiro, ou seja, começou a consolidar então o seu poder. E a Constituição lhe dá muitos poderes.
o Tribunal Constitucional tirou a função dos deputados fiscalizarem os atos do Poder Executivo. Logo, nós temos um ditador em Angola, porque o presidente não é investigado por aquilo que ele faz. Os seus atos não são investigados. E isso torna o presidente, então, num super presidente, porque ele tem um excesso de poder que lhe coloca numa posição de muita vigilância, muita desconfiança, porque ele não quer perder aquilo que ele tem. Isso lhe dificulta no processo de criação de políticas públicas, porque o presidente está muito preocupado com a situação dos membros do seu partido, dos militantes do seu partido que poderão lhe dar um golpe no Congresso de 2021, razão pela qual está a tentar esquivar-se da questão das autarquias. Nós só vamos começar a ter um presidente sério quando depois ele, em 2021, tomar a decisão se vai querer continuar a agradar os militantes do seu partido ou então o país na sua totalidade. E é verdade que nós precisamos de mudança. Infelizmente, nós temos um país que está entre o caos e o futuro, porque nós continuamos a viver na incerteza, aquela incerteza, nós não sabemos realmente que amanhã teremos, hein? Que amanhã teremos. Tem muita gente a ver este vídeo, partilhem com os vossos amigos que juntos somos mais fortes. Juntos nós somos mais fortes. Mais fortes. Estávamos aqui a falar sobre a questão das autarquias, expectativas e prioridades. E essa transmissão está a ser feita na Central Angola, na minha página do Facebook, Hitler Samussuco, bem como no meu canal do YouTube, Hitler Samussuco. Nós somos jovens e temos que continuar a tocar nessa tecla das autarquias. Eu irei encerrar este vídeo, mas iremos voltar a falar sobre este assunto nas próximas ocasiões. Amanhã, a partir das 10 horas de Angola, nós teremos uma live que vamos falar sobre a monitoria do Orçamento Geral do Estado e a monitoria do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios. Na quinta-feira, a partir das 21 horas de Angola, nós iremos analisar o problema dos partidos políticos. Nós temos muitos partidos políticos e queremos analisar se eles funcionam como deveria ser ou se são meros clientes do sistema estabelecido pelo MPLA. Eu sou Hitler Samussuco, tal como aparece aqui. Falamos hoje sobre as autarquias, expectativas e prioridade. Nós somos jovens e somos pelas autarquias. Ok, será mesmo interessante, será interessante e vão gostar. Não é só o João Lourenço que vai gostar, vocês também irão gostar. Até mais tarde ou então até amanhã de manhã.